Então a Defensoria está negociando com a PGR, que é chefiada pelo Paulo Gonet, que estava no jantar Ferrero Rocher do ditador, fazendo, o embaixador quer mais chocolates. Então estou negociando o acordo de não persecução penal do morador de rua Flávio Soldani, que tem 58 anos, preso porque passava por ali no dia 8 de janeiro. Sem... A Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública da União, é que eu fico assim para chamar a atenção. O Gustavo está perdido. O Gustavo tenta negociar com a PGR os termos de acordo de não persecução penal. Olha essa notícia, que bizarro. Essa é impressionante. Que bizarro, é bizarro. É de dar ânsia de vômito essa notícia. Então a Defensoria está negociando com a PGR, que é chefiada pelo Paulo Gonet, que estava no jantar Ferrero Rocher do ditador, fazendo, o embaixador quer mais chocolates. Então estou negociando o acordo de não persecução penal do morador de rua Flávio Soldani, que tem 58 anos, preso porque passava por ali no dia 8 de janeiro. Sem qualquer motivação política, o homem frequentava os acampamentos montados dos arredores dos quartéis generais, do quartel-general de Brasília, para poder comer e para dormir sem tocar em fogo. Lembra em Brasília quando tocaram fogo no mendigo? Para poder dormir em segurança e comer. E acabou preso em flagrante delito. Qual é o delito dele? Não querer passar fome, não querer ser morto. Esse foi o delito dele, tá? No dia seguinte, no protesto na Praça dos Três Poderes. O acordo da PGR prevê a confissão de crimes, a realização de um curso da democracia, que é o seu poder do demônio, que deve ser demo do latim, não do grego, né? Que democracia é demo, povo, kratos, poder, do grego. Aqui no Brasil não, é kratos do grego e demo de daemon, do latim. Então é o poder do demônio, um curso de poder do demônio. Ele devia mandar o Alexandre de Moraes fazer esse curso, cara de pau. O cumprimento de horas de trabalho comunitário e o pagamento de uma multa. Mendigo. Nós estamos no ponto que nós estamos tirando marmita de mendigo. Olha que ponto esse país chegou. Nós estamos arrancando o resto da mão de mendigo. E tem filho que fala ainda que isso aqui é uma democracia. Nós estamos arrancando marmita da mão de mendigo. E o acordo da PGR quer que ele pague uma multa, tá? Uma multa que pode chegar a R$5.000. Em audiência recente com o juiz auxiliar do gabinete do ódio, né, o gabinete do Moraes, no MSTF, Flávio Soldani disse o seguinte, vou abrir aspas, não tenho dinheiro para comer. Como é que eu vou pagar a multa? Para varrer uma rua, eu preciso antes ter dormido um pouco e me alimentado também, além de possuir um local para guardar as minhas coisas, o que eu não tenho hoje, fecho aspas. E eles lá, em jantares maravilhosos com o Ferrero Rocher. Brasil, estão chegando, Bel. O Brasil ele possui 281 mil pessoas em situação de rua, né? Isso, a maioria dessas pessoas, elas possuem problemas, inclusive mentais, né? Há um estudo aí que mais de 63% dessas pessoas têm problemas de depressão, problemas relacionados a doenças psíquicas. Então, assim, eu acho que deveria fazer uma coisa coerente, né? Nós deveríamos prender todos os mendigos do Brasil para dar melhores condições, porque o Flávio falou o seguinte, que ele queria ficar na Polícia Federal, porque lá ele se sentia relativamente mais seguro e tinha alguma coisa para comer. Então, olha o ponto que nós estamos chegando de repressão política nesse Brasil. Isso a estratégia desse processo é dar exemplo, meu senhor e minha senhora. É tentar coibir o senhor e a senhora de ir até uma manifestação e poder exercer o seu direito de expressão.
Igual o Marcos Duval. Ele mandou bloquear 50 milhões da conta dele. Ele não ganha 40, com os descontos não dá 30 mil que entra na conta do Marcos Duval por mês. Ele tem bloqueado 50 milhões. Bavi, isso que você falou, o Marcos Duval chegou e conversou conosco lá em Brasília, e eu pedi desculpa publicamente, porque uma vez eu fiz crítica, ele não fala coisa com coisa, ele explicou porque ele não falava coisa com coisa. Se ele desse qualquer declaração, fizesse qualquer manifestação, ele pagaria 100 mil reais e aquele que recebeu a declaração dele também pagaria. Era isso que ele estava sendo, essa punição que ele estava fazendo. Por isso que ele não podia falar nada com nada. Isso que você falou é fantástico. Tem um dado, Marcelo, foi perfeito para mim. Desculpa estar fazendo um processo avaliativo, mas quando você falou assim, é exatamente isso mesmo. Eles não têm nenhuma empatia, eles não estão preocupados, eles querem realmente pegar os pobres, os mendigos e dizer o seguinte: nós te colocaremos numa situação de você desejar a morte, que você já deseja todo dia, e agora ir para a morte. Por qual razão? Porque o recado não está sendo dado só para os demais pobres, para aqueles que estão numa condição desfavorável. Está sendo dado para os ricos para dizer o seguinte: é assim que nós tratamos aqueles pobres que não estão conosco. E o que nós vamos fazer com você, já que você tem recursos, é o seguinte: nós não vamos brigar diretamente com você, nós vamos fazer você ficar pobre, você que é rico. E depois, quando você estiver pobre, é assim que você vai ser tratado. Esse é o recado que eles estão dando para todo mundo. Só a única coisa que eu pediria, são 210 mendigos, não dá muitas ideias para eles para reunir, porque falava-se de Drácula. O Drácula de verdade, o personagem que uma vez os mendigos pediram, que nem esse, que acabassem com a fome e com o sofrimento deles. Qual foi a ideia de que Drácula teve? Não teve problema nenhum. Deu um jantar, reuniu todos os mendigos, fechou, cercou tudo, tocou fogo e matou todos. Imagina se isso não poderia estar passando na cabeça deles. Só que se for mendigo de direita. Se for mendigo de esquerda, pode fazer qualquer coisa. Esse é o problema. A que ponto nós chegamos? Nós temos moradores de rua de direita e moradores de rua de esquerda. Exato. E cada um vai ter um tratamento. Agora, eu queria aproveitar, todo mundo já dissecou bastante a notícia, aproveitar essa de esquerda pode fazer ato obsceno na rua. Sim, é nesse ponto que eu queria chegar. E aí vai lá o Júlio Lancelotti. A política pública desse grupo que hoje está no poder no Brasil para os moradores de rua é de que eles permaneçam na rua. Mesmo que eles tenham a intenção e queiram um tratamento, uma ajuda, não. Por exemplo, vou dar um exemplo, as comunidades terapêuticas que tratam moradores de rua de forma gratuita e não é obrigatório, a pessoa tem que querer o tratamento, tem que aceitar o tratamento, são consideradas pela esquerda como higienistas, como se a gente estivesse querendo limpar a rua, como se fosse uma sujeira. Não, são seres humanos e existem grupos, não só esses, que oferecem às vezes uma ajuda, um tratamento, um banho, uma comida e sim a internação, se eles quiserem, para a questão do tratamento de drogas. Por que eu estou falando isso? É o que o professor Suando falou. Por eles, todos nós viraríamos moradores de rua, porque a pessoa não consegue reagir em relação a nada. Esse senhor, 58 anos, morador de rua, está sendo acusado de um golpe de Estado. Gente, só no Brasil. Só no Brasil que uma coisa dessas é possível. Porque é uma pessoa que não tem condição de dar golpe nenhum. Ele já perdeu todas as... Ele tá tentando comer e não consegue nem matar a fome. Nem matar a fome. Ele Como vai é que dar um vai golpe matar de o Estado. sistema? Vai dar um golpe de Estado. Opa, Vivi, eu queria só falar a questão jurídica aqui, que isso me revolta muito. Assim, tá claro que o morador de rua, o Flávio Soldani, ele é inocente. Estava lá no acampamento para comer, para dormir, nem sei se ele tem viés político, ele estava lá, né? E foi preso. Muito bem. Aí, obviamente, o morador de rua não tem advogado, ele está sendo defendido por um defensor público, certo? Muito bem. Eu imagino a reunião entre o defensor e o morador de rua. Assim, o senhor tem duas alternativas. O senhor é inocente? Sou. O senhor quer ser julgado? Se o senhor for julgado, o senhor vai ser condenado, mesmo inocente. Agora, se o senhor quiser, a gente faz um acordo com a PGR, o senhor admite a culpa, mas aí o senhor não vai ser preso. E ele é obrigado a aceitar a segunda alternativa. Então a gente vive um momento no Brasil de que não tem escolha. Não, ele é obrigado a aceitar a primeira, porque ele vai pro presídio e ele come.
E na segunda ele aqui não ele fica consegue na pagar a rua multa. endividado. É um bom ponto esse, né? O que é melhor para ele, né? Sabe o que é pior Que ponto ainda? chegamos? Olha a crueldade. Desculpa, eu vi isso concretamente. Indivíduos dizendo que iam cometer um crime para eles terem direito de comer, porque eles iam presos e lá ele ia ter pelo menos refeição. Você sabe que eu vi isso, fico me claramente. perguntando, por que o palhaço carequinha de toga não manda a federal dar um limpa na Cracolândia? Porque ali está acontecendo tráfico. Não é todo mundo. Mas eles estão ali. Claro. Eles estão ali. Com o mesmo fundamento jurídico, que é nenhum, porque isso não é fundamento jurídico. Então, com o mesmo argumento doente que ele usou para prender alguém que estava comendo numa porta de quartel, prende todo mundo, manda todo mundo da Cracolândia preso. Não, mas eles querem que eles permaneçam Porque ali. eles estão lá, não estou falando cometer um crime, eles estão lá. Não, mas eles para essas pessoas perversas desse sistema de esquerda, eles querem que as pessoas, os moradores de rua, permaneçam ali. São pessoas que não incomodam o sistema de forma alguma. Cria zona livre, inclusive, Ainda, para ainda fazer o dá, que quiser. ainda dá para tirar dinheiro, porque cria-se um programa, Não, lembra tem que nós uma noticiamos maldade aqui? oculta nessa frase. Sim, o quê? Por que ele não faz isso na Cracolândia? Porque eles Não querem sei. que permaneça, que eles permaneçam. Ah, também tem isso aí, né? Mas, até perdi o que eu Vai ia falar. desagradar, né, quem tem clientela, não sei. Eu fico pensando por quê. Porque se o critério de preso é porque estava ali onde se cometeu o crime, o critério é o mesmo. Só que não tinha clientela, não tinha gente com clientela no dia 8 de janeiro. Na Cracolândia tem quem tem Além a da clientela, essas pessoas não oferecem nenhum tipo de oposição a nada. É que sabe qual é a jogada, Pave? Eles avançaram na lógica do processo revolucionário da esquerda. Porque antes a discussão era a seguinte: existem as condições objetivas, você tem muito pobre que é proletário e vai se voltar contra o burguês. Então vem automaticamente. Aí descobriram que não, precisava ter a condição subjetiva, criar a consciência de classe. Aí eles descobriram que essa lógica do processo revolucionário estava ultrapassada. Aí botaram o Gramsci. Não, a gente tem que primeiro ser classe dominante, a nossa visão de mundo, todo mundo concorda, para depois ser classe dirigente. Aí eles avançaram um pouco, sabe qual foi o pouco que eles avançaram? Vamos tocar o horror na sociedade, porque no lodo prolifera aquela imagem que a gente quer. E a gente, no lodo, na confusão, nós temos como avançar. Por isso eles incorporaram aquilo que aqueles primeiros marxistas não gostavam, que Mas é o lucro em exatamente. proletariado. Percebe Eles que a gente está incorporaram. falando aqui faz tempo? É isso. Será que o Bolsonaro vai ser investigado, que já era um absurdo? Será que o Bolsonaro vai ser denunciado? Será que o Bolsonaro vai ter... Hoje a gente já está perguntando se ele vai ser morto. É isso. Você está notando que o caos está aumentando? É isso aí. O buraco está ficando cada vez mais fundo? E lembrando que este morador de rua foi preso novamente. Ele se encontra preso. Ele Pelo foi crime preso, de vadiagem. No caso, no dia 16, ele foi preso no dia 16, porque ele estava nos arredores da anistia, daquela manifestação da anistia, e ele pediu para ficar na Polícia Federal. Ele prefere ficar preso na Polícia Federal, e ele, inclusive, não quer voltar para o presídio por uma questão de segurança física e tal, mas ele quer ficar na Polícia Federal. E outras coisas disseram que ele quebrou, né, que ele violou regras do acordo que ele havia feito, né, com o STF. Mas ele fica vadiando, ele mora na rua, em qualquer lugar. Então, exato. ele não fica sem no terra, local fixo. vota. E por que eu não prende sem terra? Sem terra tem endereço, tem domicílio eleitoral. É engraçado esse país, Marcelo Bella. É um humor negro, mas uma das declarações dele é que ele teve um problema com a tornozeleira porque ele não tinha onde carregar. Não tem tomada. Onde você mora? Na rua. O cara é humor negro, mas pelo amor de Deus, é sádico isso. É tão baixo o nível que nós estamos que pensa bem o que nós estamos discutindo aqui. Isso é surreal. Um morador de rua que tem uma tornozeleira eletrônica e não tem onde carregar, não tem uma tomada. Sabe o que eu fico olha a nossa imaginando? pauta. Eu fico imaginando se fosse eu lá na PGR. Chego eu lá no PGR, eu sou um morador de rua de 52 anos. Aí fala assim, se você se declara culpado, se você ficar livre, tem uma multa de 5 mil. Eu falaria a mesma coisa, eu não tenho trabalho, não tenho o que comer, você acha que eu tenho 5 mil? E tem outra também, estou com 58, eu não tenho nenhum corpo para vender, e também não tenho sentença para vender, como é que eu vou pagar isso aí?
É uma loucura, esse país é uma loucura, gente. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.